Se você parar pra pensar um pouco, a história da humanidade que contam pra gente na escola tem um puta furo de roteiro bizarro. Pega todas as civilizações que eram separadas por oceanos gigantes, desertos quase que infinitos e milhares de anos de diferença. Culturas que nunca trocaram uma única palavra, que nem faziam ideia da existência uma das outras. Mas aí do nada, os povos no Antigo Egito, nas selvas do México, nas montanhas do Peru e até do outro lado do mundo, na Ásia, olharam para o céu e decidiram construir exatamente a mesma coisa, complexos gigantes de pirâmides alinhados com as estrelas. A ciência tradicional tenta te convencer que é só coincidência. Eles falam que, empilhar pedra em formato de triângulo é o jeito mais fácil da estrutura não cair. Mas será mesmo que é só isso? Será que dezenas de culturas globais iam gastar milhões de horas de trabalho, suor e sangue só para fazer um monte de pedra que não cai? Quando você mergulha nas teorias por trás das pirâmides, você descobre que as coincidências não param no formato. Elas envolvem matemática praticamente impossível, mapas estelares idênticos e monumentos espalhados pelos lugares mais improváveis do mundo. O que deixa os pesquisadores sem dormir não é o formato da pirâmide, é para onde elas estão apontando. E aqui o negócio começa a ficar estranho. A teoria mais famosa do mundo, levantada pelo pesquisador Robert Bauval, mostra que as 3 grandes pirâmides de Gizé não estão jogadas no deserto de qualquer jeito. O tamanho e a posição formam um mapa perfeito do cinturão de Órion. A pirâmide menor, Mycerinus, é levemente desalinhada, exatamente como a terceira estrela do cinturão, Mintaka. Você pode dizer: beleza, os egípcios gostavam de estrelas. Só que aí você viaja milhares de quilômetros pelo Oceano Atlântico, chega no México, na cidade ancestral de Teotihuacan, e descobre que as 3 pirâmides principais deles também estão posicionadas perfeitamente para espelhar o mesmo cinturão de Órion. Como que os povos primitivos, que supostamente mal sabiam escrever, tinham uma precisão astronômica tão doentia para espelhar constelações na Terra? E por que exatamente a mesma constelação? Para os teóricos, isso não é coincidência de design. Isso é uma assinatura. É como se a Terra fosse um gigantesco outdoor, e as pirâmides fossem as letras de uma mensagem apontando para a origem em comum. E se a resposta for que eles não tiveram a mesma ideia, mas que alguém ensinou a mesma coisa para eles? Aqui entra uma teoria da civilização mãe. Essa teoria propõe que antes existia uma só civilização global, incrivelmente avançada. O planeta sofreu um cataclisma global, e essa civilização foi varrida do mapa. Os poucos sobreviventes, que tinham conhecimento da matemática, da astronomia e da engenharia, espalharam-se pelo mundo para tentar recomeçar. E presta atenção como isso faz sentido. Todos os povos que construíram pirâmides tinham mais ou menos as mesmas lendas de origem. Os egípcios diziam que deuses sábios chegaram e ensinaram eles a construir e a plantar. Nas Américas, os incas falavam de Viracocha, um deus branco que veio do oceano e trouxe as leis da arquitetura. E bom, a história se repete. Os maias tinham Quetzalcoatl e por aí vai. Todos os povos antigos do planeta dizem mais ou menos a mesma coisa. Nós não inventamos as pirâmides. Alguém superior veio e de alguma forma nos ensinou tudo. Talvez as pirâmides eram monumentos nostálgicos, uma tentativa de refazer a antiga arquitetura do planeta, de um antigo mundo apagado. E se você acha que essa obsessão por pirâmides se resume ao Egito e ao México, você não tem noção do tamanho do buraco. O mundo inteiro é um canteiro de obras muito bizarro. A gente cresce achando que o Egito é o dono das pirâmides, né? Eles têm cerca de 118 pirâmides mapeadas. Só que logo ali do lado, no Sudão, na antiga região de Núbia, existem mais de 250 pirâmides no meio do deserto. O Sudão tem mais que o dobro de pirâmides do Egito. Mas a maior explosão de mente vem agora. O Brasil também está nesse mapa bizarro. Esqueça a ideia de que antes de 1500 só existia mato por aqui. Usando radares a laser, pesquisadores acabaram de achar complexos monumentais gigantescos engolidos pela Amazônia, incluindo verdadeiras pirâmides de terra. E o mistério desce pelo mapa. Em Santa Catarina, as montanhas de Serra do Corvo Branco fritam a mente dos teóricos. Quem olha aqueles paredões colossais, com linhas retas e cortes quase cirúrgicos, questiona na hora: aquilo é apenas uma obra de erosão natural ou seriam os restos de estruturas de povos esquecidos? Da selva amazônica aos paredões do sul, a sombra dessa civilização mãe também respira no nosso quintal. Aí tem um dos maiores mistérios que a gente não pode deixar passar em branco. E se as grandes pirâmides não fossem túmulos? Nenhum corpo de faraó, nunca, na história do Egito, foi encontrado nas grandes pirâmides de Gizé. As tumbas reais ficavam no Vale dos Reis, escondidas debaixo da terra. Então, se não era para enterrar ninguém, por que construir uma montanha de 6 milhões de toneladas de pedra, tão simetricamente perfeita, com túneis e construções que parece até o circuito de uma máquina poderosa?
A resposta para isso não veio de um arqueólogo, mas sim de uma das mentes mais brilhantes e misteriosas, Nikola Tesla, que gostava muito de pirâmides. Essa teoria diz que elas eram usinas de energia. Sim, isso mesmo. E que inclusive usava os canais do próprio rio Nilo no seu subterrâneo para gerar vibração. Essa vibração subia pelos túneis internos, feitos de granito, que é uma pedra cheia de cristais de quartzo, altamente isolante. Então a pirâmide inteira funcionava como um grande gerador de energia, espalhando frequências para a atmosfera através do seu topo, como uma grande antena. É por isso mesmo que, segundo essa visão, o mundo inteiro tentou replicar. Não era uma coincidência religiosa ou espiritual. Talvez fosse o mundo inteiro tentando copiar um projeto de uma máquina ancestral e poderosa. A tecnologia pode ter sido perdida com o tempo, mas a obsessão por reproduzir esses monumentos, essa máquina dos deuses, continuou. No fim das contas, a gente passa a vida inteira tentando achar um culpado para as pirâmides. A gente aponta para alienígenas, civilizações perdidas ou até mesmo tecnologia mágica, porque no fundo, a gente morre de medo de encarar o quão pouco nós sabemos sobre nós mesmos. A gente olha para o nosso próprio passado com arrogância, achando que somos o ápice da inteligência só porque a gente tem internet. Porém, a verdade assustadora é que a história da humanidade não é uma linha reta, bonitinha, rumo ao progresso, como os livros da escola mostram. Ela é uma estrada cheia de buracos, com capítulos inteiros que foram brutalmente arrancados. A gente vaga por esse planeta sem lembrar de onde viemos, ou até mesmo do que já fomos capazes de construir. Essas pirâmides gigantes, da China às praias do Brasil, das selvas do México ao deserto do Egito, não estão lá só para fazer sombra. Elas são os últimos gritos de uma humanidade que se recusava a ser esquecida. O mistério de verdade não é como a galera da época empilhava essas pedras. O mistério real é o que eles sabiam sobre o nosso universo e sobre nós. Se inscreve, dá o like ali embaixo e vê mais algum vídeo aqui do nosso canal que tá só começando. E até o próximo vídeo.